Bom dia, eu queria falar um pouquinho sobre Travis Kalanick, esse camarada da foto, que é o criador e inventor do Uber. Ele é conhecido na mídia americana e no mercado como de personalidade agressiva, infantil, mulherengo e, acima de tudo, é um mentiroso. Na década de 90, ele criou uma empresa chamada Score Inc., que era de compartilhamento de vídeos e de filmes e áudios. Essa empresa estava prejudicando a indústria fono nos Estados Unidos. E esse pessoal, Panasonic, os grandes Sony, entraram com um processo pesado contra ele e conseguiram tirá-lo do mercado. E ainda disseram a ele, olha, caça outro canto para você. Ele achou um outro canto que ele achou depois de alguns anos, no final de 2008 para 2009, ele então criou o Uber, né? Que é essa empresa que está aí perturbando a vida de todo mundo, perturbando a vida dos motoristas e do mercado, e veio bagunçar o mercado todo. Então, ele foi afastado da empresa agora em meados de 2017, né, com a morte da mãe dele, por causa de uma sessão de escândalos que vieram acontecendo na empresa. O primeiro deles, que é aí a foto dessa menina de 6 anos, que é Sofia Leo, que o carro foi fazer uma conversão lá em São Francisco, atropelou a menina, o irmãozinho e a mãe. E a menina veio a óbito. Moral da história, Travis Kalanick, o CEO do Uber, não quis assumir a responsabilidade, porque naquele exato momento não tinha nenhum passageiro dentro do carro. Como não tinha passageiro dentro do carro, o motorista estava só deslocando pelas ruas de São Francisco, então ele achou que não tinha responsabilidade nenhuma no evento. Moral da história, a família buscou um advogado, entraram com ação na justiça, e o juiz então bateu o martelo e mandou a Uber indenizar a família. A família se deu por satisfeita na questão da indenização, mas a mãe lamentou que não teria a filha de volta. Então esse foi o primeiro episódio envolvendo o Travis Kalanick e envolvendo a Uber. Na sequência vieram uma série de escândalos sexuais motivados por assédio sexual dentro do escritório do Uber em São Francisco, na Califórnia. E que Travis Kalanick não fazia nada para poder resolver essa questão. A empresa vinha aí a sendo acusada de uma cultura de sexismo. Então as meninas lá fizeram várias reuniões e tentando uma solução com ele. Ele simplesmente alegava que não poderia demitir os funcionários do sexo masculino porque eles eram importantes na empresa. Bom, depois o que acontece? O prefeito de Portland, a capital do Oregon, e na cidade também de Tampa, na Flórida, proibiram o Uber de rodar. Mas ele chamou o jurídico, deu uma ordem para o jurídico e disse que queria um sistema fake para poder rodar. Esse sistema chama Greyball. Então é só você entrar no Google aí e digitar Greyball Uber, que vocês vão ler a matéria completa e se inteirar do que se trata essa ferramenta que ele usou para poder driblar as autoridades e que depois ele foi descoberto. Ele foi descoberto, porque nada que é errado sobrevive por um longo tempo. O que ele fazia? Ele identificava uma chamada suspeita, que era a chamada dos agentes das prefeituras que eu citei aqui, que é Portland, no Oregon, e Tampa, na Flórida. Então, os agentes chamavam o carro para poder apreender o veículo. Mas o Uber identificava aquele celular como suspeita, porque ele delimitou um negócio chamado geofence, e que ele circundava geograficamente dentro do aplicativo aquela área que envolvia o departamento da prefeitura encarregada de trânsito. Então todas as chamadas que vinham daquela área circunscrita pelo geofence eram chamadas suspeitas. Aí ele mandava uma mensagem na hora para o motorista, pedindo o motorista para retornar e não atender aquela chamada. E ele julgava uma nuvem no celular do suposto cliente que estava chamando. Nesse caso, o cliente aí era um funcionário da prefeitura que tinha feito cadastro como cliente e estava traindo o carro para poder fazer a apreensão. Bom, ele foi descoberto, tá certo? E aí esse foi mais um escândalo registrado nas contas do Uber. Depois vem um escândalo que é gravíssimo, e tudo isso eu fui buscando na mídia americana ao longo dos 2 últimos anos,
tá certo? Que envolve fraude e roubo de propriedade intelectual. Porque o que acontece? O Uber hoje é considerado pelo mercado como a maior empresa de táxi do planeta. Então, as indústrias automobilísticas, para se defenderem do avanço dele, porque ele pode causar um estrago, né, ele pode manipular o mercado, a partir do momento que ele criou essa estrutura gigantesca, né, de uma empresa de táxi. Então, para se defender, essas empresas automobilísticas, indústrias automobilísticas, correram também para poder desenvolver os seus próprios aplicativos. Nesse meio tempo, Google e Apple também entraram nessa guerra, porque são empresas de tecnologia. Então todo mundo sabe que a Alphabet é dona da Google, que é dona da Waymo. Então, no caso da Google, ela criou essa empresa que chama Waymo e contratou um cientista americano chamado Anthony Levandowski para desenvolver o projeto do carro sem motorista, que já está em fase de teste e que já deve agora em 2018, no mais tardar em 2019, já deve estar sendo liberado pelas autoridades americanas. Então está em fase de teste e esse projeto é um projeto que vai revolucionar todo o mercado. Então esse Anthony Levandowski, quando Travis Kalanick ficou sabendo que ele estava desenvolvendo o projeto lá para Google, né, através dessa empresa chamada Waymo, ele foi atrás desse cidadão e corrompeu esse camarada, pagando a ele 680 milhões de dólares para que ele trouxesse o projeto para o Google. E ele fez isso. Pagou, ele trouxe. Hoje esse camarada trabalha para a Google. Bom, trabalha para o Uber, porque ele foi subornado por Travis Kalanick. Ele roubou o projeto da Google, tá certo? E trouxe o projeto para si. Bom, resultado, a Waymo ficou sabendo, a Google ficou sabendo, entrou na justiça e ele foi condenado a ter que devolver o produto do roubo. Agora, como é que você devolve uma propriedade intelectual? Tá certo? A partir do momento que ele foi lá, pegou todos os documentos, colocou o pendrive lá e copiou todos os arquivos, como é que você devolve isso? Então, mas de qualquer maneira ele foi condenado na justiça a devolver. Ele pediu ao juiz autorização para continuar o projeto e a justiça deu a ele permissão para ele continuar nesse projeto. Agora você pensa bem, né, a capacidade de Travis Kalanick. Tudo bem que ele criou um sistema revolucionário, porque era um jovem estudante, né, de tecnologia na Universidade da Califórnia. Mas você, Travis Kalanick, não tem noção. Ele certamente nunca ouviu falar em governança corporativa, onde você tem que ter, acima de tudo, respeito pelos parceiros e respeito pelo mercado. Então ele foi acumulando essa série de acusações, tá? Essa série de escândalos dentro da empresa. Depois teve um episódio que ele chamou um carro e ele entrou dentro do carro, o motorista o reconheceu e eles começaram um bate-boca porque o motorista estava pedindo a ele que aumentasse a tarifa porque ele estava tendo prejuízo com a operação de Uber, e que ele já tinha falido, inclusive, por causa de Uber. Travis Kalanick, irritado, né, desceu do carro e disse que ele estava querendo, que o motorista estava querendo transferir responsabilidade para os outros, ao invés de assumir para si as responsabilidades. Agora, mais recentemente, me sai aí a notícia, né, de que os hackers entraram no sistema do Uber e roubaram os dados dos clientes. Quer dizer, se ele soubesse o que é governança corporativa, ele teria imediatamente comunicado isso ao mercado e comunicado aos clientes. Porque houve uma invasão no sistema, né? E ele simplesmente ficou calado e escondeu isso do público. Então, os seus dados, ninguém sabe quem teve os dados roubados. E na mão de quem estão esses dados, né? Então, você veja bem o perigo. Então, em função de tudo isso, tem um professor de Harvard que escreveu um artigo pedindo o desligamento do Uber e o encerramento das atividades do Uber, porque ele acha que o Uber não tem conserto. O nome dele é Benjamin Edelman, e eu troquei até alguns e-mails com esse professor de Harvard. Ele acha que deve extinguir, né? Simplesmente extinguir o Uber, porque o Uber não tem conserto. Bom, em função de todos esses escândalos, e aí com a morte da mãe dele no acidente de barco, agora em meados de maio e junho de 2017, ele ficou abalado emocionalmente e acabou se desligando da empresa, até mesmo porque por causa de pressão dos investidores. Um dos grandes investidores, que é um dos primeiros investidores da empresa, que é o Benchmark Capital, que inclusive entrou com ação
Essa ação agora recentemente estava para haver um acordo, não sei se houve um acordo, tá? Ele fez por causa de fraude, por causa desses problemas todos dentro da empresa. Essa empresa está processando o Travis Kalanick, porque ele teria criado lá um assento extra no conselho da Uber. Bom, você veja bem a que ponto esse rapaz é capaz de chegar. Bom, aí, então, em função de tudo isso, agora assumiu um novo CEO, né, que é de origem, o primeiro nome dele é Dara, é de origem iraniana, é o que está administrando a empresa atualmente. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre 99 Táxi, 99 Pop. O que acontece? Isso tudo tem a ver com Uber e tem a ver com Travis Kalanick. Quando o Uber começou a operar na China, um chinês lá copiou o aplicativo do Uber. Ele fez criou uma empresa similar ao Uber, chamada Didi Chuxing. Então, o que acontece? Na competição do Uber com essa Didi Chuxing na China, o Uber estava perdendo $1 bilhão por ano. Depois de muito perder dinheiro, Travis Kalanick o dono do Uber resolveu procurar o chinês para conversar, porque nesse ponto o americano é muito pragmático. E aí ele jogou a toalha, ele chamou o chinês e falou: olha, eu quero fazer um acordo com você. Nesse momento, tá, recente do passado agora, nesse instante, o Uber tinha um valor de mercado de aproximado de $8 bilhões, que era o valor do Uber, né, potencial de faturamento na China. Então o valor de mercado dela era de 8 bi. E o valor da Didi Chuxing era na faixa de 25. Então, o que acontece? O Uber propôs ao chinês o seguinte: eu vou retirar os meus carros, você vai ficar com os carros com os meus motoristas, eu vou retirar o meu aplicativo, tá certo? E eu vou transferir tudo para você. Então a junção dessas duas empresas criou uma empresa aí em torno de $35 bilhões, sendo que o americano Travis Kalanick ficou com uma porcentagem, né, dessa empresa. Então o americano Travis Kalanick ficou sendo sócio do chinês nessa nova Didi Chuxing. Quem ficou operando sozinho lá foi só essa empresa chinesa. Bom, o que isso tem a ver? Recentemente, essa empresa chegou aqui no Brasil e simplesmente pagou $200 milhões na 99 Táxi. Porque o que eles queriam? Além dos carros e dos motoristas, porque ele já estava explorando o particular. E aí resolveu explorar o taxista. Então agora eles exploram o taxista e exploram o particular também, que é o 99 Pop. Então, o 99 Táxi, o 99 Pop, pertence a essa Didi Chuxing, que tem o americano como sócio. E o que acontece? Além desse acordo, a Travis Kalanick exigiu do chinês que ele colocasse $1 bilhão na Uber americana, o que o americano concordou. Além do mais, ambos trocaram assento no conselho de administração. Travis Kalanick senta no conselho da Didi Chuxing e o chinês senta no conselho de administração da Uber. Agora, eu quero falar de números. Você veja bem, porque em setembro de 2016, precisamente no dia 6 de setembro, o juiz da Sexta Vara da Fazenda Pública de Minas deu a liminar liberando o Uber. Agora eu quero falar de números. Nós vamos falar de números para vocês verem o estrago que o Uber faz na economia. E principalmente quem é comerciante jamais poderia baixar o aplicativo e jamais poderia usar esse serviço. Então, eu quero primeiro falar aqui, nós vamos imaginar Belo Horizonte com 40 mil clientes, que é algo assim, um número completamente razoável e plausível. 40 mil clientes. Onde 40 mil clientes do Uber, tá certo? Esses clientes, na média, porque tem gente que paga $1.000, $1.500, R$2.000 de Uber por mês, que vem na fatura do cartão de crédito. Então, se você pegar 40 mil clientes, e vamos colocar aqui que cada um está pagando R$500 por mês na fatura do cartão de crédito para o Uber, então você multiplica 40 mil clientes vezes R$500, você vai achar nada mais nada menos do que R$20 milhões. Então são 20 milhões que são retirados da economia todo santo mês. Esse dinheiro sai de Belo Horizonte e vai para São Francisco, na Califórnia, engordar o bolso da empresa. E o que isso, você veja bem, é um arraso para a economia, é um arraso para todo mundo, porque prejudica o comércio em geral, a todo mundo. Bom, agora eu quero falar do prejuízo. Bom, o prejuízo dos motoristas em Belo Horizonte em 3 anos de operação do Uber,
tá? Porque em setembro agora de 2017 o Uber completou 3 anos. Então nós já estamos com mais de 3 anos de operação. Então nós vamos pegar 36 meses. Se você pegar, porque o que é que acontece? O táxi ele roda com R$3 o quilômetro. A tarifa do táxi é R$3 o quilômetro. Já esse valor é de 2016, que permaneceu em 2017, porque não pôde haver reajuste, porque a BH Trans e o sindicato entenderam que não havia espaço para poder majorar a tarifa em 10%, que teria sido a inflação lá do governo da Dilma. Então, essa tarifa do táxi ela teria que ser R$3,30 o quilômetro rodado, mas ela está em R$3. Então, agora o que acontece? O táxi, na compra do carro, ele não paga IPI. Ele não paga IPI. Então, um carro que para um cidadão comum custa 100 mil, para o táxi ele custa 70 mil, em média. Por quê? Era a faixa de 30% o imposto de produtos industrializados IPI. Ele não paga IOF e nem paga ICM na compra do carro. Bom, além disso, o táxi não paga IPVA. Muita gente não sabe disso, mas o táxi não paga IPVA. Então, o táxi tem essa isenção fiscal que veio lá do governo Collor. Então, se o táxi tem essa isenção fiscal e cobra R$3 o KM, o Uber, que não tem isenção nenhuma, deveria ser quanto o KM? Ele tinha que ser pelo menos R$4 o KM, correto? O Uber deveria ser R$4 o KM, ou seja, ele seria mais caro que o táxi. Bom, se ele fosse R$4 o KM, eu te pergunto, a plataforma ia se viabilizar? Ia funcionar? Lógico que não, porque ninguém ia querer, porque é mais caro que o táxi. Então, quanto que é a tarifa do Uber? R$1,50. Olha bem, a tarifa do Uber é metade da tarifa do táxi e não tem isenção que o táxi tem. Então eu te pergunto, é razoável pensar que isso dá lucro? É lógico que não dá lucro, só dá perda. As perdas são constantes. Cada viagem do Uber, uma viagem do Uber dá prejuízo. 100 viagens do Uber são 100 vezes prejuízo. Então esse motorista fica falando, porque é uma renda, estão querendo tirar nosso emprego, tirar nossa renda. Não existe renda, porque o brasileiro não sabe fazer conta. Infelizmente, o brasileiro é ingênuo. E a maioria dos motoristas do Uber tem mania de fazer conta só de gasolina. Você não tem que fazer conta de gasolina. Tem uma série de insumos. Tá certo? Os R$3 do KM do táxi não foi achado na lata do lixo. Isso é cálculo de planilha. Tá certo? Então, a tarifa do Uber tinha que ser R$4. Então, a diferença do prejuízo, na verdade, teria que ser de 4 para 1,50. Né? Então, o que é uma diferença astronômica. Mas nós não vamos fazer essas contas, não. Vou fazer uma conta bem simples aqui. O táxi faturava R$10 mil por mês em média, em torno de R$10 mil. Hoje ele está faturando 5 mil, tá certo? A renda dele caiu 50% pelo menos. Então se ele fatura 5 mil rodando a R$3 o KM, e o Uber é 1,50, se o Uber e o táxi rodaram a mesma quilometragem, então o táxi faturou, se o táxi faturou 5 mil, o Uber faturou quanto? O Uber faturou 2.500, porque ele faturou a metade. Então, se ele faturou 2.500, vamos comparar aí que se a tarifa do Uber fosse R$3. Então, eu posso afirmar que ele perdeu R$2.500 num único mês. Porque o táxi faturou 5, ele faturou 2.500, né? O táxi é R$3, o Uber é 1,50. Então, ele perdeu 2.500 nessas contas que eu estou fazendo. Então, você pega 10 mil motoristas e multiplica por 2.500 e multiplica por 36 meses, porque são 3 anos aqui a questão, nós vamos achar R$900 milhões de prejuízo. É onde eu falo que o prejuízo dos motoristas do Uber em Belo Horizonte já bateu R$1 bilhão. Então, o Uber vive do prejuízo e da desgraça alheia. Então, jamais, quando você usa o serviço Uber, você está prejudicando o motorista. Ele está sendo prejudicado, porque ele está perdendo dinheiro. Ele roda enquanto o carro dele estiver funcionando, porque o dia que o carro dele quebrar, ele está fora da plataforma. Agora você pensa bem, o próprio Uber anunciou recentemente que a empresa está com meio milhão de motoristas no Brasil. Então, num único mês, 500 mil de motoristas, tá certo? Com esse prejuízo de R$2.500, você vai achar, se você multiplicar 500 mil motoristas por R$2.500 de prejuízo cada um por mês, você vai achar R$1 bilhão 250 milhões, o que é um absurdo total. Então o Uber é uma picaretagem planetária. E eu fico vendo todo mundo aí na rua nessa masturbação tecnológica, nessa masturbação digital, chamando os carros sem saber das consequências
dos atos. Eu acho que a questão do Uber é igual o cigarro. Quem quiser fumar, que fume. Sabe que o cigarro faz mal. Mas você tem que fumar consciente, sabendo que aquilo faz mal. A questão do Uber é que as pessoas não sabem o prejuízo e o transtorno que a empresa causa ao mercado. Tá certo? E eu acho que as pessoas, eu estou aqui para poder informar. Então, esses são os números do Uber. Infelizmente, lamentavelmente, essa empresa ela tem que ser exterminada, ela tem que ter as suas atividades encerradas para o bem da economia, para o bem do mercado. Muito obrigado.